com material de estudo para os alunos de Estatística Básica, Introdução à Estatística e outros interessados em Estatística Básica. Na descrição do vídeo tem um PDF com a prova e no Instagram do PET a gente sempre posta aulões, os vídeos, palestras, conversas, eventos que a gente faz aí como um grupo. Então já aproveita para seguir lá, @pet.est.ufpr, fique por dentro aí dos aulões e dos eventos. Vamos lá. Questão 1, a gente tem uma tabela com variáveis de alunos de turmas em uma escola. Então temos turma, sexo, altura e peso dos alunos. A questão 1 pede para a gente classificar as variáveis em qualitativa, nominal ou ordinal, ou em quantitativa, contínua ou discreta. Então vamos lá. Turma, a gente tem as opções A ou B. Se o aluno pertence à turma A, isso é uma forma de categorização desse aluno. Então, essa variável é uma variável qualitativa, expressa uma qualidade do indivíduo. Não é quantitativa, não é uma quantidade, né? Não é um número. E ela é nominal, porque se ela fosse ordinal, é mais fácil pensar assim, ela é ordinal ou não. Se ela for ordinal, beleza. Se ela não for, com certeza é nominal. Isso é óbvio, mas é mais fácil pensando primeiramente em ordinal. Se ela não tiver uma ordem lógica, ela vai ser nominal. A turma será ou B tem ordem lógica? Não. Apesar de ser do alfabeto, né, A, B, C, D, E, isso não classifica uma ordem de turmas, tá? Não classifica a variável como ordinal, como tendo uma ordem lógica. E sexo é também uma variável qualitativa nominal. Tá? Por quê? Porque o sexo é masculino ou é feminino. Também é uma categorização do indivíduo, ou ele é homem ou ele é mulher. E é nominal porque também não segue uma ordem lógica, se ser homem ou mulher, ser do sexo masculino ou feminino, beleza? Então são variáveis, eu vou abreviar aqui, qualitativas, nominais. Tá? Expressam uma qualidade e não seguem uma ordem lógica. São um nome, né? Nominal. Para a altura, então, já é um caso bem diferente, né? Já são números e são números contínuos. Apesar de aqui ser 185, 170, 160, a altura é 1,60 e meio, 1,85 e 55, 4, 2, é um número contínuo. E peso também segue a mesma lógica. Então você tem 81 kg, 60 kg, 58 kg, tantos gramas e assim por diante. Né? Então são variáveis quantitativas contínuas. Beleza? Questão 1 feita. Vamos para a questão 2. Considere que existia um cadastro de alunos alocados em turmas. Em cada turma, os alunos foram selecionados por meio de um sorteio, em que todos os elementos tinham a mesma probabilidade de fazer parte da amostra. A amostra final foi composta pela junção das amostras tomadas em cada turma. Qual o nome deste método de amostragem? Este plano de amostragem corresponde ao método probabilístico ou não probabilístico. Então vamos lá. O cadastro dos alunos era baseado então nessas turmas e dentro de cada turma eram tomadas amostras. Depois, a junção dessas amostras formou uma amostra final para o estudo. Qual que é o método de amostragem, né? O tipo de amostragem? Esse método de amostragem é chamado de amostragem estratificada. A gente pega nas turmas e dessas turmas a gente forma estratos, que seriam as amostras dentro da turma. Tudo bem? Então, esse método de amostragem é amostragem estratificada, tá? Em que se tomam extratos dentro de cada turma. Na turma A eu vou pegar 5 amostras, 5 extratos. Na turma B também 5 extratos e assim por diante. Este plano de amostragem corresponde ao método probabilístico ou não probabilístico. Tem uma linha aqui na questão que fala: em cada turma os alunos foram selecionados por meio de um sorteio, ou seja, tem a aleatoriedade, em que todos os elementos tinham a mesma probabilidade de fazer parte da amostra. Então, esse é o método probabilístico, tendo como base essa linha específica. Se não tivesse essa, não teria como afirmar se ele era probabilístico ou não, tudo bem? Então, ele é probabilístico, o método probabilístico, porque os indivíduos têm probabilidade de ser escolhido na amostra e a probabilidade é a mesma. Tudo bem? Mais no final da prova a gente vai conversar sobre a amostragem estratificada por conglomerados. Questão 3. Monte uma tabela de frequências para a variável turma. Use frequências absolutas
absolutas e relativas. Qual seria o gráfico mais adequado para representar essa tabela? Então, vamos fazer uma tabela de frequência, que é uma tabela com a frequência relativa e a frequência absoluta e mais o total dessas frequências. Vamos lá. Turma, então, a variável, frequência relativa, frequência, vou abreviar aqui, absoluta e total. Tá? Turma, variável turma tem opção A, opção B. Então, A e B, tá? Vamos começar pela frequência absoluta, que é mais fácil de contar, literalmente contar, né? A gente tem aqui 10 alunos, então o nosso total sempre vai ser 10, beleza? Total, aqui embaixo. Turma A, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 absoluto. Turma B, 1, 2, 3, 4. 10 menos 6, né? Então, frequência aqui, 4. Total absoluto, 10. Fechou. Frequência relativa é o quê? É a frequência absoluta dividida pelo total. 6 dividido por 10, 0,6. Coloquei o total no lugar errado, né? O total está aqui, gente. E 4 divididos por 10, 0,4. Frequência relativa, isso também vai virar 1. Essa é a tabela, simplesmente isso, tabela de frequência absoluta e frequência relativa. Ele ainda tem lá uma pergunta que a gente deu. Qual seria o gráfico mais adequado para representar essa tabela? O gráfico mais adequado para representar essa tabela seria o gráfico de Barros. Um gráfico simples de Barros, com as frequências relativas ou daí um outro com frequência absoluta, ou no mesmo número. 4. Monte uma tabela de frequências para a variável peso, mesma história. Use faixas de tamanho 10, partindo de 40 até 90. Qual é a faixa modal? Então vamos lá para fazer a tabela de frequências da variável peso. Beleza, então a gente vai fazer faixas de tamanho 10, de 40 até 90. Então 40, 50, 50, 60 e assim por diante. Vamos lá. 40, 50, sempre incluindo o primeiro número. 50, 60, 60, 70, 70, 80 e 80, 90. Tudo bem? Frequência absoluta. Frequência absoluta. Vamos lá. De 40 a 50. Vamos contar lá. De 40 a 50, a única observação é o 49. Então, 50 a 60. 56. 58. 2. O 60 não entra. O 60 vai entrar aqui. Tá? Então, 2. Importante essa parte. 60 a 70. Incluindo 60, excluindo 70. 1, 2, 3, 4. Beleza? 4. De 70 a 60. 70 a 80, perdão. 70 a 80. Tá certo? Tá. E de 80 a 90 são as duas restantes, né? 81, 85. Duas. A frequência relativa, a mesma coisa. São 10 aqui, total. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 3, 10. Frequência relativa, 0,1, porque 1 dividido por 10, 0,2, 0,4, 0,1 de novo e 0,2 de novo. Tudo bem? Essa então a tabela final. Só isso, né? Rapidinho de fazer. Qual é a faixa modal? A moda é um valor que se encontra com mais frequência no nosso conjunto de valores, né? Eu gosto de pensar que o que está na moda é o que você vê com frequência, né? Aquela roupa, aquele estilo, enfim. Então a moda é sempre o que aparece mais. A faixa modal é a faixa de valores que vai conter mais valores. E essa faixa é de 60 a 70, tudo bem? Faixa modal. Questão 5. Obtenha a média
51 mais 60, que é meu último valor, dividido por 10, isso aqui vai dar 65,2 quilogramas, aqui, centímetros, né? Centímetros. Agora vamos para o desvio padrão. O desvio padrão é o padrão de desvios dos valores em torno da média. Por isso que a gente calcula a média, para conseguir fazer o desvio padrão, né? A gente não ia só pedir a média, porque é muito fácil. Então vamos lá. A gente já tem a média. Para o desvio padrão, a gente vai calcular a diferença então para a altura. 185 menos 170, que é a média, vírgula 8, ao quadrado, vai somar com todas essas diferenças. Então é a soma das diferenças ao quadrado até a última lá, que vai ser 170 menos 170,8 ao quadrado, e isso tudo dividido por n menos 1, que é 10, n, né? Então 10 menos 1, isso 9. Essa aqui é a variância, mas o desvio padrão, inclusive tem um formulário no final da prova. O desvio padrão, S, é igual à raiz quadrada da variância, que é S quadrado. Esse cálculo, ou seja, a soma dos desvios ao quadrado dividido por n menos 1, é cálculo da variância, o S quadrado. O desvio padrão é a raiz quadrada disso. Então, eu vou colocar aqui uma raiz quadrada. Também poderia fazer essa conta, mas ia ficar muito longo. Vai ser, então, um valor de 8, vou colocar aqui embaixo, 8,95. Tá? E a mesma coisa para o peso. A gente vai tirar as diferenças de cada peso, desvio padrão, S. A diferença de 81 menos 65,2 ao quadrado, somado com todas as outras diferenças, dividido por 9, n menos 1, isso tudo ainda ao quadrado. Uma conta grande, tá? E essa, então, é a questão número 5. Tudo bem? Esse valor aqui é igual a 11,67. Questão 6. Altura e peso são variáveis em diferentes escalas, ou seja, altura em centímetros, peso em quilogramas. Qual delas apresenta variabilidade maior? Utilize uma medida de comparação adequada. Se elas estão em diferentes escalas, a gente precisa usar um cálculo que não vá considerar essa escala. E isso é o nosso coeficiente de variação, que é adimensionável, ele não tem dimensão, não tem escala. Esse coeficiente de variação é calculado por 100 vezes o desvio padrão sobre a média. Tudo bem? Então, a gente tem o desvio padrão, que foi calculado no exercício anterior, e a média também calculada no exercício anterior. Eu quero ver esse coeficiente de variação tanto para a altura quanto para o peso. E a partir disso a gente vai saber qual que apresenta a maior variabilidade. Então, o coeficiente de variação da variável altura vai ser 100 vezes o desvio padrão, 8,95, sobre a média, 180,8. Isso vai dar 5,24%. E o coeficiente de variação do peso, que é a outra variável, é 100 vezes o desvio padrão, que é 11,67, sobre 65,2, que vai dar, então, 17,89%. Dado isso, a variável que tem maior variabilidade, que varia mais, né, de acordo com a distância aí das médias, seria o peso, porque tem um coeficiente de variação maior. Essa é uma das maneiras de provar essa variabilidade maior. Tudo bem? Questão 7. Com base na tabela do item 4
faixas modais. Essas faixas modais eram utilizadas porque é muito mais interessante você pegar intervalos de valores diferentes do que pegar um intervalo, né? Intervalo não, um valor, né? 1 a 1. A visualização desses dados não fica muito interessante, tudo bem? Pelas faixas é mais fácil perceber em que faixa ali, em que intervalo fica cada indivíduo, fica a maioria, fica a minoria dos indivíduos. Então, por isso que a gente vai fazer um histograma. O histograma é nada mais do que um gráfico de barras, só que por faixas. Então, a gente vai usar aquelas faixas para fazer o nosso histograma, tudo bem? Então, a gente vai ter a nossa variável peso e a quantidade de observações aí, 1, 2, 3, 4, fora de escala, mas adequado para a visualização. E as faixas, né? Então, a gente vai ter aqui, vamos ver, esse vai ser 40, aqui vai ser peso 50, 60, 70, 80, 90. Assim como a tabela pedia lá no exercício 4, de 40 a 90 e faixas de 10 a 10. Tudo bem? Então, aqui vai ter 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90. De 40 a 50, a gente tinha uma observação. Então, eu vou fazer aqui essa barra. E a gente vai colar a próxima barra aqui, tudo bem? Que é as faixas, certo? Aqui de 50 a 60, nós tínhamos dois pesos, tudo bem? De 60 a 70, lembra que era a nossa faixa modal, que tinha um monte de observações? Eram 4, tudo bem? Vou fazer aqui só para ter uma noção. Aqui eram 4, aqui era 1 e aqui 2 novamente. Tudo bem? Esse é o nosso histograma. E daí ele ainda pergunta, o que você conclui a respeito da simetria? A gente pode ver que ele não é exatamente simétrico, tudo bem? Só se as duas faixas fossem trocadas, certo? E a gente ia ter aqui bem certinho. Mas ele é, de certa forma, simétrico, certo? Então a gente pode dizer que, pode concluir que a simetria dele é razoável. Este histograma é razoavelmente simétrico, tudo bem? Questão número 8. Obtenha as quantidades necessárias e esboce o box-plot das alturas. Coloque nos eixos os valores utilizados para o esboço. O que você conclui a respeito da simetria e da presença de valores atípicos? Vamos lá então fazer um box-plot. Para fazer um box-plot, a gente vai precisar calcular quartis e amplitude interquartílica. Tudo bem? Então, quartil 1, quartil 2, quartil 3 e depois a gente vai fazer as amplitudes interquartílicas. Quartil 2, que vai ser o que vai ficar bem no meio do nosso box-plotzinho, vou fazer um aqui, que vai ser isso aqui, ó, esse aqui, ó, Q2, é a nossa mediana. Para calcular a mediana, a gente vai ordenar em ordem crescente os valores da altura e a mediana vai ser o valor que vai estar ali no meio. Tudo bem? Então, vamos ordenar esses números para ficar mais fácil aqui. Vamos lá. A gente tem 10 observações, é um número par. Então, a gente não vai conseguir achar no meio delas uma observação sozinha. Vamos ter que pegar 5 de um lado e 5 de outro, as do meio e fazer a média. Então, vamos lá. Então, a gente tem 5 valores de um lado, 5 valores de outro. Esse meio aqui, a gente vai somar e dividir por 2, né, para fazer a média, que vai dar 170. Essa é a nossa mediana da altura. Tudo bem? Agora, para o quartil 1, a gente vai pegar essas 5 observações e pegar a mediana, tudo bem? Essa mediana vai ser 265, o valor central dos 5 primeiros. E o quartil 3, a mesma coisa, o valor central dos 5 últimos
maior escala também, mas vocês vão entender. Ó, aqui é o quartil 1, que é 165. E o quartil 3, 178. Vou colocar 170, que é a mediana, um pouquinho para cá, porque ela está mais perto do 165, mais longe do 178, tudo bem? E agora a gente tem que calcular o limite inferior e superior. Para isso que a gente vai usar a amplitude interquartílica. Então aqui a gente vai ter quartil 1 menos meio da amplitude interquartílica. Isso tudo vai ser 165 menos 1,5 vezes 13, que vai dar 145,5. Então, esse valor aqui é 145,5. E aqui é o mesmo cálculo, só que somando com a amplitude interquartílica multiplicada por 1,5. Então, vai ser 165. Agora o Q3, né? Então, aqui é Q3. 178 mais 1,5 de 13, que é igual a 197,5. Tudo bem? Essas distâncias aqui não são muito diferentes, então vou deixar mais ou menos como a mesma coisa. E esse seria então o box-plot da nossa altura. Tudo bem? Então, sobre a simetria, a presença de valores atípicos, a gente pode ver que ele tem uma leve simetria à esquerda, né? Então, ele é simétrico à esquerda e não possui valores atípicos, porque senão a gente teria aqui, né, os outliers. Como que a gente consegue comprovar isso? Não tem nenhum número abaixo de 145,5 e nenhum número acima de 197,5. Não tem nenhum valor passando desse intervalo, que seria o limite inferior e superior. Isso que vai caracterizar daí o outlier. Tudo bem? Questão número 9. Monte uma tabela de dupla entrada usando frequências absolutas para sexo e turno. O que você conclui? Então agora a gente vai fazer uma tabela dupla com sexo e turno, tá? Dupla entrada, beleza. Então, sexo vai aqui embaixo, masculino e feminino, turma A, B. Total. Tudo bem? Tá. Então, a gente vai contar quantos indivíduos do sexo masculino estão na turma A e assim por diante. Então, temos masculino A1, masculino A2, masculino A3. 3, masculino B. 1, só 1. A e F é 1, B e E é 3, né? 3 homens na turma B, feminino B são 3 também, e agora a gente vai fazer a soma. 3 com 4, total, 3 com 3, 6, 3 com 3, 6, 3 com 4, 6 mais 4, 6 mais 4, 10, tudo bem? Essa é a tabela de frequência absoluta de dupla entrada das variáveis sexo e turma. E o que a gente consegue concluir? Que a turma B tem uma distribuição igual de homens e mulheres e que na turma A temos mais homens ou menos mulheres. Tudo bem? Isso que a gente pode concluir. Vamos para a questão 10. Avalie os gráficos abaixo. O que você conclui? Bom, em um dos gráficos a gente vai ter box plots das alturas por sexo. Tudo bem? A altura. Então vai ter um box plot mais ou menos aqui e outro mais ou menos aqui, tudo bem? Vou fazer só um esboço, que a gente já vai conseguir concluir só com isso o que o exercício está pedindo. E um segundo que é de peso, vou colocar só por altura, que é sexo, né? Peso por altura, uma concentração de valores aqui e outra concentração de valores aqui. Tudo bem? Isso, né, então, de acordo com o peso. O que a gente pode observar? Então, temos um box plot de alturas femininas e olha como ele está totalmente embaixo do box plot das masculinas, ou seja, as mulheres têm
a altura inferior do que os homens. E isso é a mesma coisa que acontece para o peso. A gente depois consegue conferir que esses pesos aqui são todos femininos e esses todos masculinos. A gente também pode dizer que os pesos, eles são valores mais próximos para as mulheres e valores mais dispersos para os homens. Assim como a altura, aqui também, a gente tem valores mais diferentes para os homens, 1,85, 1,76, 1,78, é um pouco mais afastado do que, por exemplo, 1,60, 1,67, 1,65, né, que é o das mulheres. E o que mais? Aqui a gente está comparando com a altura, né? Então, ó, o peso e a altura das mulheres é mais baixo do que o peso e a altura dos homens. Tudo bem? Que aqui está comparando duas variáveis. Então, você consegue tirar essas conclusões aí na questão 10. A questão 11, a gente vai ter que fazer o quê? Obter uma medida de associação entre as variáveis turma e sexo. Olha lá para mim como que a gente definiu turma e sexo, como qualitativa nominal. Então, é uma análise bivariada de variáveis qualitativas. Para isso, a gente vai usar o Q quadrado. O Q quadrado, então, vai medir essa associação e daí a gente vai poder fazer uma conclusão. Como que calcula o Q quadrado? A gente tem os valores observados e os valores esperados. Novamente, aquela tabela de frequência lá, de dupla entrada, turma AB, sexo masculino e feminino, 3, 1, 3, 3. Vou separar aqui 4, 6, 10, 6 e 4. Tá? A gente vai usar essa tabela porque esses são os valores observados. Vamos calcular os valores, então, observados. Esperados, perdão. Observados e os esperados. Vamos calcular, então. Para os valores esperados, a gente vai calcular o quê? É a mesma tabela aqui, só que a gente vai calcular para esse valor AM, tudo bem? A soma desses valores multiplicado pela soma desses valores, ou seja, soma linha multiplicado por soma coluna, dividido pelo total, que é 10. Tudo bem? Então, seria 3 mais 3, coluna, vezes 1 mais 3 sobre 10 e 1. Também não vou fazer esse cálculo, vou colocar direto os valores esperados, que serão 2,4, 1,6, 3,6 e 2,4. Tudo bem? Agora a gente vai calcular o Q quadrado mesmo. A gente calculou o valor esperado, a gente vai usar isso para calcular o Q quadrado. O Q quadrado nada mais é do que o somatório, então a soma do valor observado menos o valor esperado ao quadrado sobre o valor esperado. Então, tem o valor observado, por exemplo, 3, o valor esperado, 2,4, a diferença deles ao quadrado sobre 2,4. Para a primeira observação, isso vai ser, vou anotar aqui no cantinho, 1, 2, 3, 4. Para a primeira observação, a gente vai ter 0,15. Para a segunda, a gente vai ter 0,225. Estou aproximando, ok? Para ficar claro, 0,10 e 0,15. E o Q quadrado era o quê? Era o somatório disso aqui, né? Agora, de forma simplificada. Também tinha no formulário nessa prova. Essa soma é 0,625. Esse valor aqui quadrado é pequeno, ou seja, a evidência de associação é pequena também. Provavelmente eles não são associados, não tem relação entre sexo e turma, ser mulher e ser de tal turma, tudo bem? Então é isso que você consegue concluir, que a associação é muito pequena ou não existe, tudo bem? Porque ela tende perto de zero, né? Questão número 12. A questão número 12 é uma questão mais teórica, então eu não vou anotar muito, a gente vai mais conversar sobre. A primeira questão diz pra gente diferenciar a amostragem estratificada da amostragem por conglomerados. Tudo bem? Então vamos lá. Na questão anterior a gente falou sobre a amostra estratificada, né? A amostragem estratificada. Mas eu vou começar por conglomerados. A gente imagina que a gente tem um bairro, tá? E dentro desses bairros, cada bairro, né, vai ter pessoas diferentes. Ou seja, dentro de um grupo, as pessoas elas são diferentes entre si.
isso a mesma coisa para cá, né? Então elas são diferentes entre si, mas entre elas são similares. O bairro A vai ter características parecidas com o bairro B, com o bairro C. Tudo bem, isso seria por conglomerados. O estratificado seria o inverso. Dentro dos estratos, né, a partir da amostragem estratificada, você vai ter indivíduos mais homogêneos, mais semelhantes entre si. Tudo bem? Enquanto, comparando eles um com o outro, eles são heterogêneos, né, são diferentes. É mais ou menos essa a diferença. A gente, voltando naquele exemplo lá, de tirar amostras de turmas, a gente pode dizer que na amostra, a amostra era de uma turma A, né? Tinham, sei lá, 4 amostras. Turma A, turma A, turma A, turma A, né? 4 amostras. Isso, gente, por ser da turma A, eles são parecidos entre si. Mas aí você vai comparar com as outras turmas, eles são diferentes. Bem, esse daí seria o estratificado. E o conglomerado é o contrário. Pensa nos bairros que fica bem legal essa associação. Tudo certo? Por que é melhor aplicar o gráfico de setores? Muitas coisas, gente. Ele é ruim para vários valores, quando você tem que representar muitos valores. Ruim quando você tem zero, porque ele não aparece. Ruim para visualização, tá? Às vezes você não consegue enxergar as quantidades. Quantidades próximas também ele é difícil de visualizar, tá? Se você tem 5, 6 ali, se forem valores muito próximos, os outros também você já não consegue ver. Letra C. Por que não podemos afirmar que dois conjuntos de valores com mesma média são iguais? Eles podem ter variabilidades e distribuições distintas, por isso que a gente faz medidas de dispersão, etc. Tá? Então é diferente, você pode ter aí, por exemplo, 2 mais 6 mais 4 mais 4, esse é o exemplo que eu anotei. Isso dá 16, dividido por 4, 4. Agora, 2 mais 6 dividido por 2 também é 4, 8 dividido por 2 também é 4. É a mesma média, mas são valores diferentes, tá? Você pode provar assim também, sem problemas. O que é um ponto atípico ou outlier? É um valor que não é convencional, que ele sai para fora dos níveis inferior e superior lá no nosso boxplot, tudo bem? É um valor não convencional, um valor atípico, que distancia muito dos outros valores. E, finalmente, correlação implica em causalidade? Não, não implica em causalidade. Duas variáveis terem relações não implica que uma é causa e efeito da outra. Bastando isso na explicação, tá bom, mas você pode dar outros exemplos também. Por exemplo, num time de futebol. Se o time está ganhando muitas competições, mas o treinador é muito bom. Não quer dizer que só porque o treinador é bom, o time está ganhando. Tem correlação? Com certeza, mas com certeza existem também outras variáveis que contribuem para que o time ganhe, tá, lá no final as competições. Então esse seria um dos exemplos que você poderia citar para ter uma resposta aí um pouco mais possível de ser bem avaliada, vamos dizer assim. E é isso a prova, gente. No final aí eu dei uma corridinha porque eram questões mais teóricas, não quis escrever no quadro. Mas eu espero que vocês tenham bons estudos aí, boas provas pela frente. Contem com o PET, com o pessoal do curso de vocês, veteranos, se vocês forem de estatística ou não. Deixem o like de vocês, deem sugestões, perguntem dúvidas nos comentários, no Instagram, ou procurem a gente está no segundo andar da PA, primeira sala à direita ali no corredor. Tudo bem? Muito obrigada por assistirem até aqui. Qualquer coisa, então, chamem a gente lá. Muito obrigada, tchau, tchau.